Agora a gente vai falar sobre uma auditoria da Controladoria Geral da União. A CGU apontou distorções contábeis que somam 4,3 bilhões nas demonstrações do Ministério da Educação, referentes ao ano passado, a 2024. Quem vai trazer os detalhes para a gente é a Marília Ribeiro. Oi, Marília, boa tarde. Oi, Márcio. Oi, Bruno. Boa tarde para vocês, a todos que estão na nossa companhia. Pois é, essa auditoria foi feita pela CGU e identificou aí um rombo de 4 bilhões e 300 milhões de reais no exercício de 2024 lá no Ministério da Educação. Esse documento, ele mostra aí divergências consideráveis nos registros patrimoniais e também há problemas de gestão lá dentro do Ministério da Educação. Além disso, esse relatório mostra aí que a principal disparidade que existe dentro do MEC é em mais de 3 bilhões de reais, está entre dados que foram aí registrados no sistema integrado de administração do Ministério da Educação e também na questão aí da administração financeira e também nos controles internos de 53 universidades públicas e também em institutos federais. Além disso, esse documento que foi obtido aí através dessa auditoria, ele traz aí diferenças em registros de bens móveis, o que soma aí mais de 1 bilhão de reais, isso tudo no exercício de 2024. Além disso, nós temos também aí que esse documento acabou criticando sobre o FIES. A CGU acabou aí fazendo um alerta que traz aí a forma atual da gestão do Fundo Garantidor, pode colocar em risco a concessão de novas garantias. Depois de toda essa auditoria que foi feita, no finalzinho do relatório, a CGU aí ela coloca aí algumas recomendações que o Ministério da Educação deve seguir. Entre elas, tem aí a sugestão de ajustes nos lançamentos contábeis e também traz aí avanços na administração pública dentro da administração patrimonial do Ministério da Educação. Nós procuramos o MEC e ele afirmou que as distorções que foram identificadas pela Controladoria Geral da União não constituem prejuízo e que essas ocorrências, elas que acabam sendo apontadas dentro desse relatório, elas são de natureza contábil e que isso é comum em processos complexos de gestão. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado pelas informações, Marília Ribeiro, aqui da Capital Federal. E a gente segue com esse assunto, já que no Congresso começa uma movimentação. O deputado Hélio Lopes me confirmou hoje, na hora do almoço, que está recolhendo assinaturas para uma CPI do roubo da educação. Hoje, um pouco mais cedo, o deputado Sóstenes Cavalcante apoiou esta decisão. A gente já tem, inclusive, uma imagem que mostra um Twitter, na verdade, de Sóstenes Cavalcante, usando nas redes sociais, reafirmando, então, a necessidade dessa investigação, que somente com uma CPI eles vão conseguir responsabilizar esses envolvidos, cerca de 4 bilhões de reais que foram retirados, que tomaram um rumo ignorado do Ministério da Educação. Na minha conversa com o deputado Hélio Fernandes, o Hélio Lopes disse o seguinte, que essas distorções não são erros, elas afetam diretamente a responsabilidade fiscal e o uso do dinheiro público em áreas que são sensíveis, como a educação das nossas crianças. Hélio Fernandes disse ainda que somente uma CPI é o único caminho para expor a verdade e responsabilizar os culpados. Então, este requerimento está sendo enviado para os parlamentares. A gente ressalta que para instalar uma CPI serão necessárias 171 assinaturas. Estão no início uma força-tarefa para falar com a oposição e aí conseguir chamar a atenção de Hugo Mota. Diego Tavares já está de volta. Recentemente, um escândalo semelhante do INSS. A oposição conseguiu emplacar uma CPMI que vai ganhar força após o recesso. Esse escândalo, revelado esta semana, ele consegue reunir forças, elementos para uma nova CPI, Diego? Para uma CPI, para uma CPMI, sempre é uma tarefa muito difícil. Talvez a oposição tenha que escolher aí qual a luta que ela vai optar por travar. Até porque,
dividir a atenção das pessoas, a atenção da imprensa entre dois expedientes investigativos no âmbito do Legislativo acaba enfraquecendo cada uma das pautas. Agora, o fato que se impõe é que 4,3 bilhões de reais em diferença de contas públicas não pode ser desprezado como fez o Ministério da Educação. Eu acho que os brasileiros mereciam uma resposta um pouco mais consistente e não algo no sentido de que, olha, é mero erro de conta comum a sistemas contábeis complexos como o caso de um ministério. Essa forma de tornar um problema complexo em algo simples, que é comum à comunicação do atual governo, é um dos pontos que tem enfraquecido a popularidade dessa atual gestão do governo federal. De outro lado, quando nós falamos nesses expedientes, Bruno, é muito importante que eles não se percam naquela espetacularização da política, que uma CPI, uma CPMI a respeito de qualquer tema não se torne simplesmente um grande estúdio para que parlamentares façam os seus vídeos, seus recortes para publicação em rede social e que, de fato, seja no caso do INSS, seja no caso da educação, traga aos brasileiros a verdade sobre aquilo que ocorreu com o dinheiro público. Obrigada, Diego Tavares, então, pela análise.